Bom dia a todos. Que Jesus ilumine cada coração aqui presente nesta manhã. Nós vimos na semana passada que o capítulo 24, termina com Kardec falando sobre a coragem da fé. A coragem da fé, ela nos proporciona um alento e um caminho a dirigir nas nossas dificuldades, Quando enfrentamos dificuldades, quando enfrentamos decisões a tomar, quando temos que tomar atitudes baseados no Evangelho de Jesus. Porque é disso que tratamos, é disso que estamos aqui no planeta Terra, aprender os ensinamentos de Jesus, as leis morais, para que possamos ascender espiritualmente a outros degraus, Então, quando temos que tomar certas atitudes baseadas nas verdades do Evangelho, às vezes nos deparamos com dificuldades enormes. Para o nosso bem-estar, temos que decidir se ficamos com isso ou com aquilo, se seguimos esse ou aquele caminho. E muitas vezes isso nos causa apreensão, medo, e recuamos. E é aí que justamente reside a coragem da fé para que isso não aconteça. Um exemplo desse acontecimento, aconteceu com Pedro, Lembram lá? Ele negou 3 vezes Jesus antes que o galo cantasse. E foi uma profecia, que Jesus disse a ele: Pedro, você vai me negar ainda 3 vezes antes que o galo cante. E isso aconteceu. Pedro, tomado de um medo, de um surto, de um medo, um pavor do que estava acontecendo na época com Jesus, com todos os discípulos, com aqueles cristãos todos, a prisão de Jesus, ele recuou. E várias vezes, por várias pessoas, em várias situações, em 3 situações distintas, ele negou que conhecia Jesus. Mas quando ele ouviu o galo cantar, caiu em si, na consciência, esse desvio, esse medo, esse pavor que ele estava tendo. E com a coragem da fé, das palavras de Jesus, dos seus ensinamentos, ele retomou o caminho, Que depois que Jesus partiu, ele acabou sendo o divulgador dos ensinamentos de Jesus e o primeiro, a fundar a Igreja Católica. Então, ele guardou os ensinamentos de Jesus e passou adiante. E aí termina, o capítulo 24. Se vocês puderem ler, por favor, leiam, que é muito instrutivo. E eu passo para a preleção de hoje. Porque nada mais justo saber como que a gente consegue fazer essas coisas. Como a gente pode atuar nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, com os ensinamentos de Jesus. E aí entra o capítulo 25, Buscai e achareis. Então, Mateus, lá no capítulo 7, versículo de 7 a 11, ele relata uma das reuniões que Jesus teve com seus discípulos. Jesus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta, abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pede um pedaço de pão e dará uma pedra? Ou porventura também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Que pai faz isso para um filho? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas
ao que lhes pedirem. Então, Jesus, com essas palavras, queria ensinar que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura dessa busca, usando da humildade, da sinceridade, da fé e confiança. E o sentido moral das palavras de Jesus, buscai e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, é porque pedimos a Deus o que necessitamos. Se é pelo trabalho que se consegue as coisas, não é? Pedimos. Mas se não trabalharmos para isso, não a teremos. Não podemos fazer corpo mole perante o que temos que fazer. Não podemos adiar aquilo que faz parte de nós cumprirmos aqui na terra. O nosso compromisso com Deus, ao nos reencarnarmos, não muda. Podemos não fazer, mas vamos deixar para as próximas encarnações. Então, Deus sabe o que precisamos. É claro que Ele sabe, né? Fizemos um acordo com Ele antes de vir. É nós que esquecemos o acordo. Então, por Ele saber do que necessitamos, Ele sempre nos auxilia. Entretanto, a nossa ligação com Ele é necessária para que possamos agir com mais confiança e equilíbrio, garantindo-nos o sucesso do trabalho iniciado. É disso que se trata quando rogamos a Deus ajuda. É para ter certeza que Ele cuida de nós. É que, como os filhos, pede a todo pai o amparo, a ajuda, a proteção. Nosso pedido a Deus é um ato de reverência e humildade que se torna necessário em qualquer atividade que façamos. Quer dizer, em qualquer início de trabalho, devemos com humildade pedir sua ajuda. Olha nós levantando todo dia para ir ao nosso trabalho, ao nosso compromisso do dia e pedindo a sua ajuda. Nem sempre fazemos isso, mas é o nosso dever de fazer. E em qualquer final de trabalho, devemos agradecer. É o nosso final do dia. É o nosso agradecimento por Deus estar ali, junto com a gente. Nem sempre fazemos isso. Agora, não é porque devemos pedir a Deus, vamos pedir qualquer coisa, né? Temos que ter bom senso. Temos que ser racionais. Porque nem sempre o que queremos é o que necessitamos. E quem sabe disso é Deus. É aquela combinação que fizemos com Ele antes de reencarnar. Ele sabe, nós não. E muitas vezes nós não aceitamos, né? Porque é assim, a gente em casa, com o filho da gente, acontece uma coisa interessante. O filho pede alguma coisa para a gente, mas ele quer. Né? Ele insiste. E aí, a gente é vencido pelo cansaço, né? Faz para parar de pedir. Não é assim? E daí, com Deus, a gente faz a mesma coisa, né? A gente pede, insiste. Se ele, não, mas não é isso que eu quero. Eu estou pedindo, mas eu quero isso. Eu não quero essa outra coisa. Né? E com Deus não acontece assim. Entretanto, Deus nos deu a razão e a inteligência para nos auxiliar a agir com critério e bom senso, ao definirmos o que realmente devemos pedir a Deus. Então, para a gente não ficar pedindo em vão, né?
Ele já colocou em nós a razão e a inteligência. Olha, vamos moderar, vamos pensar, vamos analisar. Vamos pesar na balança se realmente eu preciso fazer esse pedido. Deus, segundo a sua vontade, pode estar de acordo a certos pedidos nossos, dentro do nosso merecimento e necessidade, e desde que isso não perturbe a imutabilidade de suas leis, quer dizer, desde que não atrapalhe, não vá contra as leis divinas. Segundo o nosso modo de ver a máxima, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, esse é o princípio da lei do trabalho. E, consequentemente, da lei do progresso. O progresso, gente, é produto do nosso trabalho. Porque o trabalho põe em ação as forças da nossa inteligência. É através do trabalho, né, que conseguimos o progresso. E é através do progresso que conseguimos exercitar a nossa inteligência. E isso significa que devemos colocar todo o nosso esforço no trabalho digno e edificante, em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes. E para isso, podemos usar os recursos orgânicos, materiais e intelectuais que possuímos no planeta. E em nós, né? Então, Deus coloca uma gama de coisas a nosso dispor para que possamos progredir por conta própria. Porque senão, como seremos espíritos superiores sem o nosso trabalho, sem as nossas atitudes, sem crescermos espiritualmente, se são os outros que fazem, né? Se pedimos aos amigos espirituais e eles fizerem o que temos que fazer, que vantagem que a gente tem em crescer? Nenhuma, né? Assim, a lei do trabalho é uma lei natural que induz o homem a não se acomodar. E com o trabalho, então, progredimos. Querem ver? Lá no começo da humanidade, o homem aplica sua inteligência na procura de alimentos, na procura de onde morar, né? Nas cavernas. Ele usa sua inteligência para se preservar das intempéries, né? Mau tempo, catástrofes, tempestades. E, claro, para se defender de inimigos. Mas Deus lhe deu algo a mais do que aos animais. O desejo constante de melhorar. Então, esse desejo, essa aspiração para o melhor, o impulsiona à pesquisa dos meios de se melhorar, concorda? Eles vão, né? O machado lá feito de pedra, a faca afiada, né? Uma pedra na outra, o fogo. Foi tudo rudimentar, mas eles acabaram criando. E esse impulso em busca da melhoria o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, inclusive. Aliás, é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, né? É através da tentativa e erro, das descobertas. E graças às pesquisas, a inteligência se desenvolve e a moral se depura. Porque depois das necessidades do corpo, vêm as necessidades do espírito. Após o alimento material, o homem necessita do alimento espiritual. Por que Jesus estava sempre fazendo uma reunião com comida, né, no tempo dele? Justamente por isso. Porque eram muitos que passavam fome. Então, primeiro, ele tinha que saciar a fome daquelas pessoas, para depois falar das coisas divinas. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Primeiro se mantendo vivo, se mantendo na alimentação, e depois procurando atualizar o seu espírito, né? Progredir em espírito.
E Deus aqui nos ajuda ao permitir o progresso do nosso espírito, que é a consequência natural do nosso trabalho. Se o espírito não evoluísse, estaríamos todos ainda lá nos tempos das cavernas. Mas com o nosso trabalho, nosso esforço, evoluímos e o espírito também. E a cada reencarnação, voltamos melhores, mais evoluídos. Olha onde chegamos desde as cavernas. E é assim, né, que toda a humanidade muda. O progresso que cada um realiza individualmente parece insignificante, né? Parece que não vai dar em nada. Mas todos juntos, a humanidade se faz progredir. É juntos que o planeta progride. É porque estamos juntos, trabalhando juntos, inventando juntos, crescendo juntos, criando juntos. É tendo as nossas dificuldades juntos e combatendo essas dificuldades juntos, sem nunca esquecer de pedir ao nosso Pai ajuda, para que façamos o certo, né? Para não ter que refazer o serviço. Então, o pedir é importante porque nos coloca em contato com o nosso Pai para ajuda. E o buscai é fundamental, porque se Deus tivesse nos liberado do trabalho físico, nossos membros estariam atrofiados. Se Deus tivesse nos liberado do trabalho intelectual, nosso espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas, né, de animal. Busquemos e acharemos. É o terceiro imperativo aqui do capítulo. Trabalhemos e produziremos. Dessa forma, teremos o mérito de nossas realizações e seremos recompensados segundo o que tivermos feito. Que é aquilo que eu disse, né? O outro fazer o nosso trabalho porque a gente pediu, não está certo, né? Então, ele sobe de cargo e a gente fica. Vamos, né, conciliar com uma empresa, né? A gente faz o trabalho do outro e o outro sobe de cargo e a gente não. É justo? Não, né? Batei e abre-se-á. Quando pedimos ao nosso Pai e vamos à luta, ao trabalho com confiança, Deus coloca os amigos espirituais para nos ajudar. São as portas que se abrem, são a intuição que nos falam. Os espíritos não vêm nos livrar da lei do trabalho, mas vêm nos mostrar o alvo que devemos atingir e o caminho que nos levará até esse objetivo. Olha que bênção! Os amigos espirituais nos auxiliando para que façamos o trabalho, para que entremos no caminho certo do trabalho. Os Espíritos nos diz sempre, marche e chegará, não pare, vai, continue. Não deu certo agora, mas continue tentando. Não é assim que os cientistas fazem? Já pensou se a cada erro que o cientista comete, ele desaba e deixa tudo para lá? Não teríamos essa tecnologia que temos hoje. Assim é com a nossa vida. Assim são com as nossas atitudes, coragem. Se agarre à fé em Deus, aos amigos espirituais, a Jesus. E vamos enfrentar o que temos que enfrentar. Se porventura encontrarmos pelo caminho pedras, vamos nos manter vigilantes e afastar essas pedras do nosso caminho. Não podemos ter preguiça, nem má vontade. Os amigos espirituais nos darão a força necessária para isso. Eles estão sempre torcendo por nós, né? Vai, não pare. É como uma corrida, né? A pessoa está quase chegando lá em primeiro lugar e está todo mundo torcendo. Assim são os amigos espirituais para nós.
e autorizados por Deus. Então temos que empregar essa força, essa vontade. Os ensinamentos morais que Jesus deu a seus discípulos, eles usam esses imperativos por isso. Jesus reaviva essa fé, essa vontade, essa confiança, dizendo: pedi, buscai, batei. É o mesmo de hoje. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos Espíritos, e eles virão nos ajudar e servirão de guias. Olha quanta luz lançada no caminho das dificuldades que temos, para atravessar essas dificuldades. Pedi bons conselhos e jamais serão negados, recusados. Pedimos alguma coisa em vão? Não. Pedimos o necessário? Sim. Batei à porta, e ela vos será aberta. Mas pedi com sinceridade, com fé, com confiança, com humildade. É esse o sentido dessas palavras de Jesus. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essa é a dica, né, que Kardec separa para que a gente possa, através do Evangelho, fortalecer nossos espíritos, nossas ações, nossas atitudes, nosso dia a dia, nossa relação com o outro. É para isso, né? Como vamos usar a coragem da fé? Está aqui. Pedi, batei. Então, que possamos, né? Que possamos meditar a respeito, fortalecendo o nosso agradecimento a Deus no final do dia, pedindo o encaminhamento dEle, a ajuda dEle no começo do nosso dia, né? Porque é a sua proteção que nos salva. É a sua proteção que nos indica alguém para nos ajudar. Quantos espíritos bons encarnados não passam na nossa vida para dizer alguma coisa que, né, que nos remete a, nossa, eu tenho que fazer, olha, que ideia boa que me deram. Né? Quantas vezes no nosso íntimo não pensamos alguma coisa que, eu que inventei. Não, foi inspiração. Inspiração dos amigos espirituais, inspiração de Jesus, de Deus. Então, isso nos traz a coragem da fé. Isso nos faz sentir que somos mini-deuses mesmos, né? Filhos de Deus. E nada pode atrapalhar o nosso progresso espiritual. Nada. Juntos vamos realizar. Cada um fazendo a sua parte. Cada um se propondo a trabalhar no que assinou, né? No que concordou com Deus. E todos juntos progredimos como espírito. Tá bom? Vamos meditar a respeito, né? Agora eu vou aproveitar e vamos fazer a vibração. Aproveitando esse momento de pedir a Deus, pedir aos amigos espirituais, a Jesus, vamos fazer o nosso exercício. Vamos pegar lá no fundo do nosso coração a nossa fé, acender a nossa luz interior e fazer a nossa vibração do dia. Então, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, pedindo aos amigos espirituais aqui presentes hoje, que nos auxiliem com a sua paz, o seu equilíbrio, a sua harmonia, para que possamos vibrar em direção àquela pessoa que nos pediu,
que está passando por dificuldades, por doenças. Então pensemos nela e que saia do nosso coração essa chama de amor, de equilíbrio, de paz, de saúde, para que ela possa se refazer, se restaurar, se reanimar na luz do Cristo. Vibremos por ela. Agradecidos por esse momento, vamos pedir pelos nossos entes queridos, que se encontram em nosso lar ou fora dele, que cada um deles também possa receber esse facho de amor, de luz, saindo do nosso coração, a cada coração presente em nossas casas e em outros lares. Que nossos entes queridos possam ser fortalecidos nessa fé que estamos sentindo, neste amor que transborda de dentro de nós, neste carinho, nesse sentimento que vai junto de perdão, de conciliação, de entendimento e de diálogo. Que eles possam ser fortalecidos em todas essas virtudes. Vibremos por eles. Agradecendo esse momento tão único e singelo a todos nós, e aproveitando que estamos dentro do nosso lar, vamos pedir que os amigos espirituais caminhem conosco a cada cômodo e nos ajude a colocar em cada canto a paz, a harmonia, o amor, o perdão, o diálogo, tudo o que necessitamos para que, como um grupo de irmãos, possamos ascender a graus maiores da espiritualidade. Vibremos pelo nosso lar. Assim, agradecidos por tudo, pedimos a Jesus que ilumine nossos passos, nossas mentes, nossos espíritos, nos fortaleça sempre no caminho do bem e que nos guarde. Um bom domingo a todos. Gente, hoje quem vai fazer a palestra aqui nas 10 horas é o Marco Miranda, tá bom? De São Paulo, tá bom? Que fiquem todos para assistir. É um colega nosso e ele vai trazer a sua palestra, né? Que normalmente é sobre o nosso cotidiano, mas é muito importante e baseado na doutrina espírita, né? Tá bom?